TV Sintonia, a TV que passa você. Jornal Sintonia. Apoio Bradesco. Quem tem conta, conta com mais benefícios. Homem é preso por vender terrenos irregulares a idosos. Somente de uma vítima ele teve vantagem ilícita de R$150 mil. Vereadora quer proibir venda de fogos de artifício. Já tem várias cidades, principalmente em Minas, que já tem essa lei, né, que já foi sancionada. Excesso de velocidade é uma das principais causas de acidentes nas estradas. Com o aumento do fluxo nas rodovias, o número de operações aumenta. E adolescentes grávidas recebem atenção humanizada. A princípio, elas não estão preparadas para a maternidade. São os destaques do Jornal Sintonia, que está no ar. Boa noite. Foi preso em Vitória, no Espírito Santo, um corretor de imóveis de Araxá acusado de estelionato. As vítimas são idosos, segundo as investigações da polícia. As informações com a repórter Janaína Silva. Até o momento, 5 inquéritos. Eu converso com o delegado responsável por esse caso, Dr. Cristiano Dib. Quando surgiram as primeiras denúncias? As primeiras denúncias surgiram no final do ano passado, né? Então, as vítimas procuraram a delegacia de polícia e relataram essa dificuldade, inclusive, de encontrar com o investigado para tentar uma pretensa renegociação do que tinha sido feito. Como as negociações foram feitas? Bem, o investigado ele sempre utilizava-se de documentos contendo dados falsos, né, falsas procurações que lhe dariam poderes para negociar algum imóvel, se dizia proprietário de alguns imóveis que não era, né, que ele não era proprietário, e a partir daí se desenrolavam as negociações. Como vocês chegaram até ele no estado do Espírito Santo? Bem, ao final de um dos inquéritos policiais, nós representamos pela prisão preventiva desse investigado. Foi decretado, graças às ações do Ministério Público e do Poder Judiciário, decretou-se a prisão preventiva. Ouvindo-se uma das testemunhas, chegou-se a informação de que ele poderia estar no estado do Espírito Santo. E a partir daí nós compartilhamos essas informações com a Polícia Civil daquele estado, que obteve sucesso em localizá-lo. Dos inquéritos, 2 foram concluídos, porém outros seguem em andamento. Sim, ainda encontram-se em trâmite, mais 3 inquéritos nessa unidade policial. Um deles foi concluído com o pedido de prisão preventiva, o outro já foi remetido para apreciação do Ministério Público e Poder Judiciário, e outros ainda em curso, que a expectativa que nós temos é que com a prisão e localização do investigado nós tenhamos maior sucesso e brevidade em concluí-los. Nesse caso, ele é acusado por estelionato? Sim, são estelionatos que, acredito eu, né, serão somar as suas penas. Muito obrigada pelas informações. Somente de uma das vítimas houve um prejuízo de R$150 mil. Projeto de lei que será avaliado pelos vereadores determina a proibição do comércio e o uso de fogos de artifício que causam poluição sonora. A iniciativa propõe a aplicação de multa para quem utilizar e comercializar os materiais do município. Hoje, a venda é permitida por lei federal desde 1942, que permite tanto a fabricação quanto o comércio. Este vendedor de uma loja especializada diz que a diversidade dos produtos atende a todos os públicos. Hoje em dia no mercado a gente tem os fogos de efeitos sonoros, que são aqueles que são usados para diversas comemorações durante o dia. Esse sim tem um determinado barulho. E nós temos também os fogos de efeitos visuais, que esses são utilizados para comemorações à noite. E esses sim, eles têm menos barulho. A
A parlamentar Fernanda Castelha falou sobre a importância das tradições e costumes populares, envolvendo comemorações com a utilização dos fogos, mas pontuou os problemas causados pelos ruídos. Em vídeo institucional apresentado no plenário, o depoimento de uma médica veterinária sobre as consequências do barulho para os animais. Aí, ó, você que solta fogos, olha como é que ele fica depois, olha os ataques que dá nele. Os cães e os gatos, eles têm a audição muito melhor do que a nossa. Para vocês terem uma ideia, quanto a nossa audição ela vai às vezes até 20.000 Hz aproximadamente, a dos cães vai até mais aproximadamente 40, né? Então eles captam aí ultrassons e infrassons também, né? Então sons que nós não ouvimos, eles ouvem e a uma distância muito maior. Em períodos de fogos, principalmente aqueles que não estão acostumados, que a gente fala que não foram dessensibilizados, isso é um tremendo incômodo para eles. E provocam desde tremores, hipertermia, esses sintomas naturais de pânico, né? Até aqueles que às vezes já têm algum problema, como os epiléticos ou que tem algum problema cardíaco, pode levar então a ter convulsões e às vezes até uma parada cardiorrespiratória. As crianças e os idosos também são afetadas. E às vezes a gente acha assim, o barulho não vai incomodar, porque com o tempo a tendência do idoso é perder um pouco a audição, como a visão, né, e outras partes do corpo. Mas a gente engana com isso. O excesso de barulho incomoda tanto que você não tem noção. Principalmente quando é questão de barulhos extremos, que nem fogos de artifício. Os efeitos nocivos que essa prática pode causar fizeram parte do discurso da vereadora, que agora aguarda a tramitação do projeto na casa. Já tem várias cidades, principalmente em Minas, que já tem essa lei, né, que já foi sancionada e que, assim, pode continuar soltando os fogos desde que não seja aqueles rojões, né? Então, existem maneiras e maneiras de se comemorar, não precisa comemorar trazendo prejuízo a outras pessoas, como a questão do autismo, os idosos, né, os animais. Então são muitas áreas que têm esses prejuízos que muita gente, às vezes nem sabe, né? Veja como fica o tempo amanhã. A quinta-feira será de céu claro, a temperatura máxima chega aos 27 graus e a mínima 14 graus. E a seguir, plataforma virtual simplifica a vida de microempreendedores e os cuidados com a data de validade de produtos. Não parece que a vida às vezes dá uma parada? Mas quem tem conta no Bradesco conta com muitos benefícios para seguir em frente. Conta com taxa a partir de 8,85% no crédito imobiliário. Ainda mais vantagens na contratação da sua previdência privada. Máquina Bradesco sem aluguel. E isenção da tarifa da conta corrente para gastar com o que importa. Abra sua conta no Bradesco. Bradesco. No quadro Empreendedorismo Online, o Jornal Sintonia mostra hoje a novidade no E-Social, que vai incluir qualquer empresa, independente do tamanho. O ingresso de pequenas empresas com faturamento anual até 4,8 milhões de reais e microempreendedores individuais no programa fará com que eles também possam unificar as informações fiscais, previdenciárias e trabalhistas num banco de dados único. A obrigação inicia somente em novembro. Desde janeiro deste ano, o E-Social já está em operação para as grandes empresas, que no âmbito associam o chamado primeiro grupo. Quando totalmente implementado, serão compiladas informações de mais de 44 milhões de trabalhadores do setor público e privado em um mesmo sistema. A plataforma simplificada permitirá aos microempreendedores realizar cálculos automáticos via sistema, como os de rescisões e férias. A Receita Federal fala que a maioria dos MEIs que não possui empregador e por isso não vão integrar o E-Social continuarão realizando contas normalmente.
A implementação é de forma escalonada, dividida em 5 fases, distribuídas de julho a janeiro de 2019. De 16 de julho até o dia 31 de agosto de 2018, os empregadores devem enviar apenas detalhes de cadastro e tabelas das empresas. Tudo relacionado a empregados das empresas, do microempreendedor individual, exceção aqui feita aos domésticos, que já tem um outro controle, tudo vai ficar neste programa, englobando informações relacionadas ao processo trabalhista, não judicial, claro, processo de geração e administração dos benefícios, da folha, do pagamento, de tudo relacionado aos empregados. No curso, eles aprendem os detalhes de como a ferramenta vai funcionar na prática. Em relação às micro e pequenas empresas e aos MEI, como esses estarão obrigados somente a partir de novembro, quando ingressarem no sistema, eles deverão prestar as informações referentes às 3 fases iniciais do cronograma. Em janeiro do ano que vem, o segundo grupo terá a substituição da Guia de Informações à Previdência Social pelo E-Social e a inserção de dados de segurança e saúde do trabalhador no sistema. Os empregadores pessoas físicas, contribuintes individuais, como o produtor rural e os segurados especiais, somente deverão utilizar o E-Social a partir de janeiro de 2019. Nesse ambiente, não será necessário o uso de certificado digital, podendo o empregador acessá-lo apenas por código de entrada. O meio de pagamento de tributos unificados em valores fixos mensais, voltados para os microempreendedores individuais e que lhes garante a isenção de impostos federais, como os sobre produtos industrializados, por exemplo, nada muda. O projeto, do E-Social ele já existe já há alguns anos, em torno de 6 anos que começou esse projeto, e efetivamente ele está entrando em vigor mesmo em 2018. Começou para as grandes empresas em janeiro e agora em julho para as demais empresas. Consumidores devem ficar atentos às promoções no comércio, onde boa parte dos produtos pode estar com a data de validade próxima do vencimento. Oportunidade de economia para quem deseja adquirir alimentos, por exemplo, com um bom preço. Mas será que todo mundo tem o hábito de conferir a data? Nem todos. Às vezes sim, principalmente coisas de comer, né? De alimentação, mas não tudo dá tempo. Você já chegou a levar algum produto que estava quase vencendo? Já. Muitas vezes, principalmente leite. É que só molhar. Ao colocar um produto em promoção, é preciso informar o período de duração da oferta, bem como a quantidade disponibilizada e, se for o caso, o número de unidades que cada pessoa pode levar para casa. Este sistema é utilizado para que o comerciante tenha menos prejuízos. A gente trabalha com o que a gente chama de FIFO, que é um produto que está próximo à validade. Então a gente tira toda a margem, né, de lucro e aquele que o consumidor acaba comprando o produto bem mais em conta. Aqui no Hortifruti, por exemplo, é um dos poucos locais que não dá para ter a garantia pela data de validade. Aqui o consumidor faz de outra forma, analisando diretamente o produto para ver se dá para levar para casa. Porque eu moro sozinho, então a gente geralmente compra um tanto escrito cada coisa por semana. Fazer listas de compras também ajuda a ter tempo para analisar todas as informações do produto. É preciso ter atenção e avaliar se a quantidade comprada será consumida a tempo, por causa dos riscos à saúde. Não necessariamente todos os produtos em cartazes, em ofertas, estão com problema de data. Esses produtos são sinalizados na loja. O consumidor ele vai consciente que ele está comprando um produto barato, porque ele não tem um prazo de consumo igual é um produto normal da prateleira. Confira como ficou a cotação do dólar nesta quarta-feira. A moeda americana fechou o dia cotada a R$ 3,84. E você vai ver no próximo bloco mais radares móveis nas rodovias e ações ensina jovens como prevenir ou enfrentar os desafios da gravidez precoce. Mãos desenham um homem aflito à procura de algo. Onde está meu título? Frase onde está meu título é escrita num pequeno caderno. Todo ano de eleição rola a mesma pergunta.
Mas em 2018, seu título tá na mão. Mãos surgem com as palmas voltadas para cima. É só usar o app e-Título. Simples e rápido. Mão desenha homem e a frase dita. Você pega o seu celular ou tablet. Celular e tablet são colocados lado a lado. E baixa o aplicativo disponível na App Store e Google Play. Setas apontam para celular. Depois, é só acessar e inserir os seus dados. Dados pessoais aparecem. Pronto! A via digital do seu título de eleitor está aqui. Se você já tiver feito o cadastro biométrico, seu título digital virá com foto e você nem precisa levar outro documento no dia da eleição. Muito mais prático. Mas se você ainda não fez a biometria, seu título precisa ser usado junto com um documento oficial com foto. Não falei? Seu título tá na mão. É a Justiça Eleitoral inovando e modernizando. Como sempre. Surge logo da Justiça Eleitoral. A Polícia Rodoviária Federal aumentou o uso de radares móveis nas estradas durante o período de férias escolares, com tráfego maior de veículos. Quilômetro 662 da BR-262, ponto que apresenta maior risco de acidentes, próximo à ponte, e onde os apressadinhos aproveitam para ganhar vantagem no trajeto. Enquanto uns acham que o acelerar é vantajoso, o LaserTech mede a velocidade usando o efeito Doppler. O radar tipo pistola tem um transmissor e um receptor de ondas de rádio. Ao ser acionado, emite o sinal em direção ao veículo. Em um dia de operação, registros acima do permitido, como 152 km por hora e 134 km por hora. A cada 5 veículos, um comete uma irregularidade, mesmo a pista estando sinalizada. Esse é um ponto de maior excesso da rodovia federal e, com um fator relevante, equipes realizam não só aqui, mas em outros trechos da via, fiscalizações rotineiras e, com o equipamento de forma estratégica, multa condutores acima do limite permitido. O aparelho registra até 2 quilômetros de distância. No estado, são usados outros 31 radares como esse. A maioria dos flagrantes excede entre 20% e 50% do admitido. Onde não existe sinalização da via, considera-se 100 por hora para veículos de passeio e 90 para caminhões pesados. Alguns acionam o freio quando percebem que estão sendo filmados ou avistam a viatura. Desde a aplicação do serviço, a PRF comprova que os chamados pés quentes estão em número elevado. Em 50 minutos de fiscalização, foram flagrados 23 veículos acima da quilometragem máxima, ou seja, 1 a cada 2 minutos. A tabela de multas não é nada generosa. Dirigir sob influência de álcool é considerada infração gravíssima e perde o direito de dirigir por 1 ano. Prejuízo de R$ 2.934,70, além da suspensão da CNH. Os elevados resultados também podem ser obtidos se dirigir ameaçando os pedestres ou os demais veículos, disputar corrida, realizar manobra perigosa, forçar passagem entre veículos. O que vocês observam na operação além do excesso de velocidade? Nós observamos ultrapassagens indevidas, o farol apagado e o cinto de segurança. Apesar de muita informação e as campanhas de conscientização, o índice de adolescentes que engravidam ainda é grande no país. Segundo o Ministério da Saúde, 12% da população feminina na faixa etária entre 12 e 17 anos tem pelo menos um filho. Em Araxá, o Centro de Atendimento à Mulher desenvolve projeto para atender as jovens gestantes. Júlia tem 17 anos e veio para mais uma consulta. Está sendo acompanhada pela equipe da Fama desde o 3º mês de gestação. Assim como ela, várias outras adolescentes estão passando pelo processo de maternidade e tendo suporte através do projeto realizado desde o ano passado. É um projeto que é financiado pelo Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente. Ele se chama Infância Saudável e Adolescência Plena. Então ele tem 2 linhas de ação, né? Então uma linha de ação ela acontece aqui dentro do Centro de Atendimento à Mulher, com consultas na área de ginecologia e obstetrícia para adolescentes de 13 a 17 anos, grupo de gestantes específico para adolescentes, o atendimento no banco de leite, né, para essas
mães, adolescentes, e a outra linha de ação ela acontece em 2 escolas do município, né? E também nós fazemos grupos itinerantes para levar informação aos adolescentes, para ter uma sexualidade com responsabilidade, né? E questão da identidade do próprio adolescente. Aqui as jovens recebem todo o cuidado necessário, além de um kit para o bebê com banheira, roupinhas e alguns itens básicos que são fornecidos de forma gratuita. A médica ginecologista Ingrid Chaves diz que os desafios para as meninas são grandes e precisam de atenção. Sim, o que a gente percebe é que a maioria às vezes tem um pouco de medo, né, que é normal na idade delas, elas ficam um pouco apreensivas com o momento do parto, a gente tenta tranquilizá-las, né, para esse momento, orienta com relação aos primeiros sintomas do início de trabalho de parto, a gente tenta falar tudo com elas para que elas cheguem preparadas para este momento. E às vezes até agenda uma consulta ou uma visita à maternidade para elas poderem ver como é esse momento e tudo. A equipe se divide em diversos pontos da cidade para outra fase do atendimento. Atividades de prevenção, como palestras e instruções, também fazem parte do projeto. Hoje quem está recebendo os profissionais são os meninos do Trianon Esporte Clube. O Passa ou Repassa é feito com perguntas pertinentes à sexualidade e, apesar de causar timidez em alguns, fez com que os meninos pudessem refletir sobre o tema. A brincadeira que eles fez conosco foi muito importante para nós saber o desenvolvimento do nosso corpo e ajudar a prevenir. Uma maneira divertida de levar o assunto a sério. E a gente traz para eles as curiosidades, as informações que eles tanto desejam de uma forma lúdica, através de brincadeiras e num clima bem gostoso. O Brasil apresenta elevados índices de adolescentes grávidas. A gestação durante a adolescência pode trazer consequências para o desenvolvimento psicológico e emocional. A princípio, elas não estão preparadas para a maternidade, né, que são muito jovens, o corpo ainda não está preparado. Então, a gente aborda esses adolescentes com orientação, cuidados com a alimentação, com o corpo, com a gestação, a aceitação. Então, aqui a gente tem uma equipe multidisciplinar que acolhe desde fora do consultório e ela chega para a gente já um pouco preparada para o atendimento pré-natal, onde a gente pede todos os exames, faz todo o acompanhamento, todos os ultrassons, tudo que é necessário para um pré-natal bem feito, a gente consegue fazer aqui no Centro de Atendimento da Mulher. Além de ter que conciliar a vida e a nova fase e recuperar o tempo perdido. Quando o seu bebê nascer, né, o que você pensa daqui para frente, para o futuro, assim, de vocês dois? Eu tenho que arrumar um trabalho e pôr ele na creche quando der e voltar a estudar, para poder criar ele direitinho. E o Jornal Sintonia fica por aqui. Amanhã tem outras notícias no JS Meio-Dia. E você pode rever as reportagens em toda essa edição no nosso canal no YouTube, Rede Sintonia Araxá. Assista agora antes e depois da lei. Uma boa noite e até amanhã. Jornal Sintonia. Apoio Bradesco. Quem tem conta, conta com mais benefícios.